Sejam todos bem-vindos ao Bate-Papo com a Edi. Esse podcast que é feito com todo carinho, todo zelo e cuidado para levar até você, menina, mulher, 40 mais e 50 mais, 60 mais, e também para você que já passou ou ainda nem chegou a essas faixas etárias, mas que já se deu conta de que não é a idade que te define. Também para você, menino, que é pai, filho, esposo, namorado ou amigo e que quer entender melhor o que acontece com as mulheres nessa fase da vida. Esse é o objetivo do nosso podcast. Levar para você informação de uma forma leve e descontraída, como aquele bate-papo que temos entre amigas, num café, numa mesinha de bar ou na sala da nossa casa. Ao longo deste último ano, muita coisa aconteceu na vida de todos nós. Muitas mudanças, descobertas, reencontros e renovações. Pessoas que chegaram e outras que partiram. E se você acompanha o bate-papo com a Edi, você também deve ter percebido que por aqui muitas coisas mudaram, começando pela nossa casa. O Estúdio Visionário, através do nosso amigo Hudson, abriu suas portas para que o bate-papo tivesse uma nova roupagem. Assim como acontece em nossas vidas, é impossível nos prendermos a um único assunto. Por isso, nosso bate-papo sempre vai além. Queremos sempre mostrar não só tendências, mas também uma nova forma de encarar nossos dias. É por isso que damos e temos uma atenção especial à forma como interagimos com o nosso meio ambiente. E é por isso que uma das estrelas do Bate-Papo com a Edi é o veganismo e o vegetarianismo. E em cada episódio, mostramos o quanto é possível ter mais qualidade de vida em nosso dia a dia através de uma mesa sem sacrifícios. Isso é só um pouco do Bate-Papo com a Edi. Confira alguns trechos que separamos para vocês dessa nossa jornada do último ano. E fiquem ligados, não deixem de se inscrever, ativar o sininho e, claro, deixar seu like, porque muitas novidades vêm por aí. Obrigada a você que nos acompanhou neste ano de 2025 e que possamos estar juntos novamente neste ano de 2026. O narcisista, ele não tem a capacidade de enxergar o outro enquanto indivíduo. O outro é a extensão dele e o outro precisa atender uma expectativa que não é clara, não é dita, mas que existe, e uma expectativa que muda o tempo todo. A perfeição é exigida a qualquer custo, mas quando é alcançada também não é reconhecida. Então, os seus desejos, o que você sente, o que você quer, não importa e não é prioridade, a não ser que ele queira algo em troca. E a questão é, uma das características de uma pessoa com transtorno narcisista é não assumir a autorresponsabilidade. Ele não assume ele ou ela, né? Eu tô falando de uma pessoa, não tô querendo falar em sexo aqui. Mas a pessoa não assume a responsabilidade pelas questões da própria vida. Exatamente. Pelas situações que ela mesma cria, o caos, né? Exatamente. Então, a dificuldade é essa. Como é que você fala? Na verdade, ela projeta. Então, se deu certo, ok. Então, ela vê no outro um espelho bom. Se ela vê no outro um espelho que não agrada, a responsabilidade é do outro. Sim. Pelo que acontece na vida da pessoa. Então, o Bert Hellinger eu vou só te dar uma cortada. E o que acontece de bom é o narcisista que fez. É o narcisista que fez. Isso. E se a pessoa fez algo de bom, ele também pode, essa pessoa também pode utilizar como se fosse dela o mérito também. Tem essa, né? Tem essa dinâmica também. Aliás, eu lembro que nessa época, com 45, eu comecei a ter TPM. Eu lembro que eu chamei você. Eu falei, gente, um dia eu acordei com o meu peito doendo. Eu falei, gente, será que eu tô com alguma coisa? Eu lembro que eu te chamei. Porque, gente, nem TPM na minha vida eu tinha. Uhum. Eu menstruei a minha vida inteira sem ter... Ai, olha... E aí, com 45 anos, você me apresentou, você falou assim, a TPM, misericórdia, mas nessa altura da vida, velho. Lembrei disso agora. Sim. Lembrei disso agora. Nossa Senhora, misericórdia. Mas sabe que é assim, né? As mulheres, agora se fala muito no climatério. Climatério é o período que antecede a menopausa, porque a menopausa, você parou de menstruar, ela é considerada 1 ano depois só da última menstruação, certo? E o climatério, para algumas mulheres, ele pode começar até 5 anos antes da menopausa. Então, começa com essas coisas pontuais
depois aumenta a frequência. Uhum. E isso gera muita confusão, porque a mulher pode pensar, não tô dormindo porque eu tô estressada. Já pode ser a bagunça hormonal, porque assim quando a menina menstrua, quando a gente acaba de menstruar, até os hormônios estabilizarem, é uma bagunça hormonal. Por isso que a menina fica meio adolescente, meio deprimida, outra hora eufórica, né? E acne e tudo mais, então por causa do balanço hormonal, né, que tá meio bagunçado até estabilizar. E mesma coisa nós, quando esse balanço hormonal começa para diminuir, né? E nós, mulheres, nós somos uma curva descendente. Isso é a realidade, né? Os nossos hormônios vão diminuindo com o tempo. No caso dos homens, eles vêm num platô, de repente ele cai, né? Um dia você olha pra ele já não tá velho, né? De uma vez. O que aconteceu com você? Cadê a pessoa? A mulher não. A mulher ela vai ganhando peso, ela vai ficando esquecida, ela vai ficando, né? E uma coisa que eu falo muito também é que nós, mulheres, nós vamos entrar nas fases transformadoras da vida baseado muito no que a gente viu na nossa família. Nas nossas mulheres. Por exemplo, uma menina que ouviu das suas irmãs, das suas tias, da sua mãe que menstruar é horrível. Ai, pelo amor de Deus, a sua vida menstruando. Ela vai passar como olhar essa menstruação? Sim. Né? É mesmo, tem isso. Você sabe que quando eu comentei com alguns homens que você estaria aqui conosco, todos foram unânimes. E mulheres também. Mas homem tem câncer de mama? Pois é. Mas todas as pessoas, assim, não teve uma pessoa que eu comentei, e eu fiz isso, inclusive, eu comentava sobre isso justamente para perceber a reação das pessoas, todas falando, mas eu nem sabia que o homem tinha câncer de mama. Você vê que coisa. E assim, o tratamento do câncer de mama para homem é o mesmo tratamento da mulher. Olha só. Mesmo protocolo, são os mesmos remédios, é tudo igual. Porque a quantidade de casos é tão pequena que eles acabam tratando como da mulher. Até mesmo porque quando você descobre um câncer de mama, a mama é igual tanto no homem como na mulher. A diferença é o tamanho. Que na mulher ela é maior, ela é desenvolvida. No homem, ela também é, mas ela é bem menor. Tamanho é menor, né? Então, assim, e não tem o desenvolvimento, né? Mas tem. Então, assim, é uma coisa que tem gente que nem sabe. Homem tem glândula mamária? Tem sim. Pois é, né, minha gente? Tem sim. Pois é. Mas conta pra nós, como foi? Então, como eu descobri, assim, foi uma história muito louca. Porque eu tenho o costume de dormir de bruço. E quando eu ia dormir, eu sentia uma bolinha mexendo assim, quando eu deitava, às vezes mexia de lado e a bolinha acompanhava, depois ela ia pra lá, depois ela vinha pra cá, mas ela tá sempre no mesmo ponto. É como se a gente empurrasse uma bola e ela volta pro mesmo ponto. Eu estranhei, né? Falei pra nossa, tem mas pra minha esposa, né, a Meire, que tá aqui assistindo, né? Toda linda. É minha. É meu anjo da guarda. Seu anjo da guarda. Meu anjo da guarda. Eu senti uma bolinha e falei, nossa, tem uma bolinha aqui do lado. Aí ela pegou, colocou a mão e falou, tem mesmo, né? Eu falei, o que será que é ela? Não sei, né? Ela falou, mas seu bico do peito tá retraído. Essa bolinha, desculpa te interromper, você só percebia ela quando você deitava de bruço. Exatamente. Durante o dia, fazendo seus corres, suas atividades... Nada. Segue, nada. Nada. Acho que só talvez eu sentiria se eu tivesse feito o autoexame em mim. Mas eu nem cheguei nessa possibilidade porque... Imagina, né? Nunca. Jamais, pensar, né? Então, assim, a hora que ela falou pra mim, seu bico do peito tá retraído, eu tomei um susto, porque eu não tinha reparado. E o que era o bico do peito retraído? É como o bico do peito ele tem aquela bolinha na ponta, né? Uhum. Tava pra dentro. E tinha um buraco. Assim, como se tivesse, sabe, um umbigo pra dentro. É exatamente isso. Igualzinho. Aí eu estranhei e falei, não é possível. Eu fui lá no espelho olhar e realmente estava retraído, eu não tinha percebido. Olha só, você não tinha percebido. Não reparei.
Não a reparei. sua esposa ali observadora, porque a mulher, então, aí que tá. A mulher, ela tem esse olhar, né? Ligeira. Porque justamente pelo fato da mulher praticar mais o autocuidado e tudo mais. E você vê, você mesma ali ia, tomava banho, isso e aquilo, nem Nada, tchum. nem reparei. E ela, no olhar clínico, o seu anjo da guarda em ação, presente ao vivo e a cores, Exatamente. foi lá e falou, opa, tem alguma coisa diferente aqui. Exatamente, Ah, sempre. É aquela coisa que a gente tava falando, ninguém vai agradar todo mundo. Então, tem pessoas que têm a ilusão que são intactas e ninguém vai mexer com elas, mas é uma doce ilusão, porque o que se fizer... Olha, eu conheci as pessoas mais doces, que faziam conteúdo e tal, foram extremamente criticadas. Por exemplo, tinha uma menina chamada Paula Lume, do Presunto Vegetariano, não sei se você lembra desse canal. Um canal... Ela começou junto comigo, assim, né, na época, né? Mas ela era só vegetariana, né? Não era vegana. E aí, ela era um doce. Ela falava, oi, tudo bem? Tudo bem? Ela era um doce de menina, doce. Criticavam ela, essa menina é falsa. Essa menina fala mole. Ela parou de fazer conteúdo por causa disso. Sério? Porque não aguentou. Entendeu? Tipo... você acha que todo mundo que aguenta bolhada? Não aguenta. Já recebi muito hate, né? Muito hate. Hoje em dia, eu dou risada. Eu olho, que esse babaca tá falando aqui. Sabe, não sou eu. Quando o hater vem falar alguma coisa, é mais sobre ele do que sobre você. Sim. Entendeu? Então, quando você entende essa matemática... E também, eu vou falar pra você, certos hates que eu tive, me ajudaram a amadurecer também. Tipo, na hora não é nada confortável, mas depois você fala, nossa, peraí. Nossa, até agradeço a galera que tá falando essas coisas aí, porque eu preciso mudar alguma coisa aqui. Claro que passa pelo seu filtro do autoconhecimento. Sim. Não simplesmente qualquer coisa que a galera fala, não gostei do que a galera o que agora? Vai mandar na sua vida? Então, eu aprendi a lidar com isso. Agora, sobre a receita que me arrependi, não arrependi nada, não. Eu acho que tudo que eu fiz foi legal. Teve uma receita que foi a mais bacana, assim? Uma das suas queridinhas, assim? Você fala, nossa, essa aqui é tipo top 1. Olha, uma das receitas mais vistas no canal é a coxinha de jaca. Né? Coxinha de jaca. Eu fui um dos primeiros a fazer. E o vídeo bombou. Tá? Deve estar, acho que uns 800, 1 milhão de visualizações no YouTube. Caramba, é mesmo? E aí, de 2016 pra cá, eu comecei também a dar mais foco nos queijos, né? Porque, inclusive, hoje dou curso de queijo vegano e tal. Os cursos, né? Porque eu acabei percebendo que um grande, tipo assim, impeditivo das pessoas darem um próximo passo pro veganismo é o queijo. Porque as pessoas são viciadas em queijo. Até porque no queijo existe uma substância chamada caseína, que o nome científico é caseimorfina. Ou seja, as pessoas têm... A morfina é um remédio utilizado em hospital, não sei o que lá, de venda prescrita médica e tal, mas é uma coisa viciante. Né? Então, você imagina você consumir uma coisa viciante todos os dias, né? Em forma de queijo, em forma de leite, iogurte, manteiga. Então, por isso explica por que as pessoas têm tanta dificuldade de largar os laticínios. Né? E aí eu comecei a dar mais foco nisso, porque carne, você vai no mercado, hoje em dia tem lá hambúrguer, tem linguiça, tem ainda. Claro que dá para melhorar muito, né? Mas, e o queijo não. E os queijos que tem, eles não são queijo de verdade, eles são uma imitação, né? E o queijo só pode se chamar de queijo se ele for fermentado. Né? É lógico que as imitações também ajudam, tudo ajuda, né? Mesmo porque o mercado ainda não é tão grande, então eles têm que fazer alguma coisa tipo mais que tem um shelf life na gôndola do mercado, ou seja, que ele dure mais tempo na gôndola do mercado porque as pessoas compram menos. Então, e o fermentado não, o fermentado é uma coisa viva, né? Que você faz hoje, amanhã tá diferente, da semana que vem tá diferente, ele vai incrementando os sabores, né? Então, até a graça dele é essa. Então, é uma coisa que você tem que realmente fazer em casa, né? Então, por isso que as pessoas me procuram muito. Então, eu acho muito interessante esse movimento das pessoas, tipo, voltar a fazer que nem as nossas avós faziam. O iogurte em casa, entendeu? O queijo em casa. Então, eu sou meio que nessa contramaré aí da vovó.
O meu trabalho é encontrar carros de altíssima qualidade para quem está querendo comprar carro. Ou vender carro no preço justo para quem está querendo vender carro. Eu sou uma pessoa que eu me posicionei na internet, né? Então, eu sou feminista, eu sou contra qualquer tipo de racismo, de fascismo, de machismo. O meu público é esse, pessoas que se identificam com o meu posicionamento. Sim. E aí, consequentemente, quem são as pessoas que se identificam com esse posicionamento? São mulheres, a maioria mulheres e homens. Eu tenho um público muito grande de gays, de homossexuais, de lésbicas, muito grande mesmo, de casais. Essa semana que passou, a gente atendeu na consultoria online um casal de mulheres. Eu encontro carro para casal de homens. Então, o meu público é um pouquinho... É misto, né? Certo. Eu atendo homens, atendo mulheres. Mas são pessoas que se identificam com o meu posicionamento. Em momento algum, eu tenho vergonha. Eu não omito o meu posicionamento em relação à política, em relação a gênero, a sexo. Sim. Eu sou corintiana, eu frequento torcida organizada, eu faço parte de um coletivo, de um movimento de mulheres que torcem para o Corinthians chamado Loucas por Ti Corinthians, que apoiam o futebol feminino. Então, assim... E eu não escondo isso. Eu falo de Corinthians na minha rede, eu mostro lá nos Gaviões, eu viajando para ver o Corinthians. Então, assim, o meu público são pessoas que se identificam com o que eu vivo, né? E é muito real o que eu vivo. Eu não sou influencer, eu não sou produtora de conteúdo. A consultoria automotiva é o meu trabalho, né? Certo. Então, o meu público são pessoas que estão querendo comprar carro, trocar de carro, e por algum motivo se identificam com a Valéria, que é feminista demais. É um prazer para o seu banho. É o seu momento que é só seu. É isso que eu ofereço. Olha só, né, Tá gente? bom? Aí sim, aí sim. E tem as velinhas também. Isso, as velas aromáticas, que eu faço desde 50 gramas até 2 quilos. Ai, que delícia. Tá? Gente, São é tudo velas de bom, né? Para aromatizar grandes ambientes ou para aromatizar só o seu lavabo, o seu banheiro, né? Na hora do seu banho, você acender uma velinha lá, colocar uma musiquinha e tomar um banho cheiroso. Gente, né? coisa boa, né? Nossa, E que nós merecemos. Isso, que nós sempre, merecemos, né? Sempre. Isso. Eu já empreendia como modelista, né? Porque quando eu tive a minha filha, em 2002, eu resolvi que eu não ia mais trabalhar para outras pessoas, que eu queria ter o meu tempo, levar minha filha na escola, buscar minha filha na escola. Estar presente ali, Estar né? presente, exato. Então, eu já empreendia como modelista, prestando serviço para algumas marcas. A Pijami surgiu dessa necessidade de querer ter uma marca minha e gostar muito de pijama, fazer para dar de presente para as pessoas e sentir ali a oportunidade de um negócio. Agora, quando eu me deparei que eu tinha que divulgar, que eu tinha que mostrar o meu trabalho e a ferramenta era o digital, o Instagram, para mim foi problemático, porque era mais uma coisa que eu tinha que colocar no meu dia a dia. Então, eu me lembro de uma aula que eu perguntei para a Lani, eu falei, mas eu tenho que postar todo dia? E ela, infelizmente, sim. Assim, as lágrimas escorriam, porque eu falei, gente, é mais uma coisa que eu vou ter que dar conta, eu vou dar conta. E realmente foi isso. Então, eu falo que o mercado digital, da gente se mostrar, da gente aparecer no digital, para mim era complicado fazer tudo isso e colocar no meu dia a dia. Então, eu ainda eu estou ainda me superando. Eu acho que cada dia eu tinha uma dificuldade muito grande de falar. Você tinha? De vídeo. Para mim era uma coisa assim absurda. E eu comecei a destravar, porque eu falei, olha, ou vai... Ou vai, né, minha gente? Porque, não assim, tem não outro tinha jeito, opção. né? Eu tinha que falar, porque eu tinha que mostrar o que eu fazia, de que forma. Era só por foto, era só... Não, eu tinha que mostrar, eu tinha que falar o conhecimento, o que eu posso fazer, o que eu posso trazer para as grávidas. É criar então, conexão, isso, né? É criar isso, eu tinha que mostrar a minha cara, né? E aí vocês criaram um projeto, é isso, Hamilton? Sim, começou numa reunião que tivemos entre os voluntários da SVB, a Sociedade Vegetariana Brasileira. Foi na sede, lá
É em Moema? Eu esqueci agora. Vocês todos fazem parte da Ana SVB? Rosa. Todos vocês fazem parte da SVB? Nós somos filiados. Tá. Da SVB, entre outras, né? Acho que todo mundo aqui, geralmente, quando você é ativista, quando tem um ativismo, você vai. Sinergia. Ah, sim, mas a ideia veio daí, né? Começou aí. Foi numa no reunião encontro lá. Tá. em janeiro de 2024 do Grupo de São Paulo. Então, a Sociedade Vegetariana Brasileira tem vários núcleos espalhados pelo Brasil de voluntários. Então, são os voluntários que se reúnem e propõem atividades voltadas para conscientização, sensibilização das pessoas em relação aos animais. Certo. E foi numa dessas reuniões que surgiu essa ideia e nós abraçamos, né? Então, nós topamos aí ser os responsáveis por realizar ações nos santuários. Então, a ideia surgiu em janeiro de 2024 e, a partir daí, todos os meses, nós fazemos alguma ação, algum trabalho voluntário em algum desses santuários. Geralmente, como chama os santuários... o projeto? Vozes dos Santuários. Vozes dos Santuários. Bonito nome, né? Parabéns, não ficou ótimo. Obrigado. Foi ideia da Miriam esse nome. Ficou ótimo. Eu achei um bom nome, né? Você dar voz mesmo ao santuário, né? Gritar mais as dificuldades, os problemas que existem lá, né? E como ajudar, né? Sim. E inclusive, um adendo ao que o Hamilton estava falando, nasceu na SVB justamente depois de um ativismo, de um voluntariado em cima de santuário, né? Que na verdade não era bem um santuário, mas era o caso das búfalas de Brotas. Nossa, quem não lembra disso, acho que o Hamilton que estava né? organizando a visita, não foi? Eu lembro Eu que você fui... organizou a lista. Eu participei uma vez. Sim. De uma ação na fazenda onde estavam as búfalas. As búfalas nas transferências. Mas a maior parte já tinha sido transferida para o Vale da Rainha e para um outro santuário. E nessa fazenda, que era do fazendeiro, onde tudo começou, ainda restavam umas 100 búfalas, algumas adultas e algumas mais jovens. Então, foi a primeira ação que eu fiz em um santuário. Mas foi um grupo pequeno, foram 10 pessoas nessa fazenda. E, a partir daí, o projeto ganhou mais corpo e frequência. Sim. Que é o que acho que mais importa, né? A manutenção, a frequência de levar esse trabalho para frente. Sim. Que com certeza, eu acredito que os santuários que vocês ajudam contam muito com isso, né? Sim. Acho que, sei lá, não sei, eu vou no Santuário X no 3º domingo do mês, estou aí, não sei se existe, mas o Santuário X, ele conta muito com a ajuda de vocês, com a iniciativa desse projeto, para que de alguma forma estejam lá para ajudar com o que puder. Sem dúvida. Dentro do que é possível para cada um. Sem dúvidas. E que é sempre muito bem-vindo e recebido por parte deles, né? Sim. E eu tinha uma dor de cabeça que era aqui atrás. E o sintoma da sinusite, normalmente aqui na frente, os seios da face e tal. E a dor de cabeça era aqui atrás, mas eu achei que eu fosse enlouquecer de dor de cabeça. Era muito forte? Muito, mas assim, uma coisa... Eu já operei o joelho 3 vezes, porque santa eu não sou. E a dor de cabeça era pior do que a dor que eu sentia de uma cirurgia ortopédica. Foi uma coisa descomunal mesmo. E aí vai fazer os exames, eu fiz a tomografia, eu fiz a ressonância e nos exames de imagem apareceu. Mas a dor de cabeça realmente não era dele. Do meningioma. Isso que eu ia falar, não era? Não era dele, era da sinusite. A gente tem os seios da face. Lembra daquele episódio se eu não me engano, dos indianos que ficaram presos na caverna? E a água estava chegando? Então, assim, a gente vai tendo a sinusite e ela vai ficando recorrente. Então, me desculpa o termo, né? Mas você tem uma meleca dentro da cabeça, né? E aí você trata e a meleca fica. Aí você trata, a meleca fica. O que vai ficando para trás, ele vai cristalizando. Entendi. E aí chega uma hora que você tem que tirar aquilo de alguma maneira. E eu fiz a cirurgia, fiz a raspagem dos seios da face, eu já estava começando a ter fungo. Parece uma bobagem a sinusite, mas tem gente que pode ter meningite por sinusite maltratada. Sério? Sério. E depois eu conheci a canoagem, que é na canoa havaiana, que é aquela canoa que tem uma boinha do lado. Mas que é chamada aqui no Brasil de vá.
Vá! E mês que vem, em novembro, eu tô indo pro Pan-Americano Ilha de Páscoa, em Rapa Nui. Gente, que linda! Parabéns, mulher! Obrigada. Nós vamos representar aí o Brasil com a minha equipe que é do Rio, que é da Vagalume. A embarcação que classificou é uma V3. Então, é Gisele Banjar, Letícia Lana e eu. Nós vamos representar o Brasil lá no Pan-Americano de Rapa Nui. Torçam por nós. Olha, torcida já desde sempre. Mulher, parabéns. Obrigada. Que linda! E nesse da canoagem, eu nunca tinha conhecido um Dragon Boat. Explica para nós. Dragon Boat é uma canoa gigante de 13 metros com cabeça e cauda de dragão. É de origem chinesa, né? Muito místico. É uma embarcação muito simbolizada assim na China, porque é só usada em grandes festivais, né? Certo. Ela tem o barco standard, tem 10 bancos. Senta um ao lado do outro. Certo. Na frente tem um tamborista que vai batendo o tambor para ecoar a cadência do barco. Como o barco é muito extenso, ele vai dando, vamos dizer, o ritmo, né, a cadência do barco. Gente, deve e ser atrás muito legal. vai o timoneiro, que é uma pessoa que vai em pé fazendo o leme do barco, a direção do barco. Né? E eu não conhecia essa embarcação. Em 30 anos de canoagem, eu nunca tinha visto. E aí, em 2016, eu fui convidada para ir ver um festival de remadoras rosas, que ia ter aqui em Santos. E eu fui lá prestigiar o evento do meu amigo. Remadoras rosas porque se referia só a mulheres, é isso? Mulheres sobreviventes de câncer de mama. Do câncer porque de mama. Um movimento mundial. Remadoras rosas é um movimento mundial. Mas eu vinha feliz, contente. Por quê? Quando você está na sala de espera e você vê as pessoas bem pior que você fala, não, Deus, só agradecer e seguir a vida, né? Aí me aposentei, depois de 2, 3 anos, o que eu vou fazer? Aí uma amiga da minha irmã falou, Lina, falou para minha irmã, tem uma equipe de sobreviventes lá na USP, então precisando de meninas e tal. Aí eu falei para minha irmã, mas você sabe que eu tenho pânico de água? Como que eu vou? Eu não vou em barco, em nada. No mar, no máximo até o joelho. Gente, eu sou dessas. Sou dessas. Mas vai entrar no barco. Ai, que medo. Sim, sempre. Pânico, não era nem medo, pânico. Mas vamos lá, né? Minha irmã falou, o que custa? Vamos lá? Vamos. Ela foi comigo e tal. Aí a recepção, que é o que eu falo para a Alessandra e para a Janete. O primeiro momento assim que eu a conheci, a recepção foi tão calorosa, tão amorosa. Ó, tô até hoje. Ia dar um efeito contrário. Eu acredito que sim, porque ali a igreja, infelizmente, sobrevive desses eventos, né? De carnes. E o que eu acho que muito mais do que criar polêmica, o que dá mais resultado é o testemunho. Sim, isso sim. Todo mundo sabe ali que eu sou vegano. E todo mundo deve se questionar o porquê. Claro que, às vezes, quando a leitura da missa vem nesse sentido, eu dou umas cutucadas, né? Como veio essa aí, esses dias da leitura de Daniel, que ele foi desafiado a comer a carne do rei lá. A comida do rei, não diz que era carne, mas provavelmente, com certeza eram carnes. E ele fez o desafio, né, de comer só legumes e verduras e frutas e vegetais, e depois fizesse uma comparação dele, depois de 10 dias, comparasse ele com outros que comiam carne para ver o resultado. E ele era 10 vezes mais vistoso, mais rápido no raciocínio, mais esbelto, a pele melhor e tudo. Então eu conto essa história em detalhes, né,
E também falei que alguns aí foram sacrificados. Salvei a leitura na missa também da mãe com 7 filhos por se negarem a comer carne de porco, né? E foram mortos lá pelo imperador Seleucida. Então, eles foram mortos porque não quiseram comer carne de porco. Daí todo mundo já arregalou o olho, assim, né? E nessas, quando a leitura vem, daí se alguém vier me questionar, eu vou dizer, mas eu nunca ninguém veio questionar, mas é o que a leitura está dizendo, né? Então, a minha missão é passar a leitura do dia, mas eu creio que o fato de ser vegano, sim, já gera um grande impacto. Só pelo fato de saber que, né? E alguma pessoa já chegou a abordar assim... Nossa, padre, você é vegano? Alguém já chegou com alguma curiosidade, falar alguma coisinha assim? Sim. O povo é muito gentil com o padre, né? Os paroquianos, eles nunca atacam, nunca... Às vezes, tem casos isolados, né? Mas eles tratam a gente com muito respeito. Uma vez um senhor veio e, pois é, padre, eu queria entender um pouco esse negócio do senhor não comer carne, onde é que está o fundamento disso, né? Aí, por um acaso, eu tinha uma faca, mas uma faca que eu usava para cortar cenoura, para cortar abóbora, né? É uma faca grande, né? Aí eu peguei a faca e mostrei para ele. O senhor tem a coragem de enfiar isso aqui no coração de um boi, de um porco? E ele ficou sem resposta. Não, padre, entendi, tudo bem. Pronto. Você começou a empreender aos 45. Aí você falou que está terminando a faculdade? Isso, estou terminando gerontologia. E você começou a faculdade há quantos anos? Faz 3 anos já, vou terminar o ano que vem. Olha aí. Então, mais uma questão. Uma mulher de quase 50 a mais na época começou uma faculdade. Quando é que até pouco tempo atrás, não tão distante, nós fôssemos imaginar que uma mulher, partindo desse princípio de ser feminina, de ser mulher. Sim. E aqui eu não estou falando de condição de gênero. Claro. E aí começou a empreender após os 40 e foi começar uma faculdade próximo dos 50. Gente, eu acho isso muito foda, muito da hora, muito fantástico, assim, porque a gente se percebe que nós nos limitamos o tempo todo. E que nós não só podemos, como devemos e conseguimos. E aí entra mais uma vez... Você se sentiu inseguro em algum momento? Com esse posicionamento e essa questão da... Porque assim, ela tomou a decisão dela para com ela. Beleza? Beleza. Você poderia ter sido ali um fator limitador. Você poderia ser um fator resistente para isso. E talvez nós não estaríamos aqui para conversar sobre. Mas no seu lado homem... É uma questão pessoal, se você não quiser responder, ok. Mas aí você, vendo a sua mulher, nessa altura, como eu já perguntei antes, você apoiou, aí depois ela quis fazer faculdade, você ficou em algum lugar de insegurança ou não? Isso te deu mais estímulo e você fica feliz? Porque nós sabemos que hoje, essa questão tem parceiros e companheiros que se sentem inseguros e com medo e acabam não apoiando as mulheres nas suas decisões e fazem o caminho contrário, de querer fazer com que elas... não, você não é capaz, você não precisa, eu já te banco, eu não sei o quê. Porque, de verdade, parabéns. Acho muito legal essa sua postura, que isso sirva de exemplo para quem está nos ouvindo e nos vendo agora aqui. Como foi para você quando ela chegou e falou assim, então tá, estamos aí, começamos com a empresa e agora eu quero fazer uma faculdade, porque isso cada vez traz mais autonomia, isso trabalha com a questão da autoestima dela para com ela, da autoconfiança e tudo mais. Como que foi para você isso? Não, eu acho que não existe uma receita. Eu acho que cada casal tem o seu jeito. Eu acho que foi tudo eu sempre acreditei na vida que nada é por um acaso. Eu acho que tudo tem uma oportunidade e tudo tem uma hora certa, né? E isso combinou tudo com nós. Por quê? A Esther deu a ideia de abrir a empresa de cuidados.
ela tem mais de 20 anos de know-how nessa área. Eu trabalhei mais de 20 anos com indústria química e aconteciam algumas coisas que eu achei que já não estava mais dentro de valores meus. E surgiu uma oportunidade. Como diz um ditado, foi a fome com a vontade de comer. Né? A Esther já tem o know-how, começamos a estudar o mercado, pensamos no início em empresa de cuidadores ou uma casa de repouso. Mas como que foi para você pra mim, eu querer fazer a faculdade? É uma junção de coisas, assim. Para mim, eu nunca vi isso como um problema. Isso, é isso que eu gostaria de saber. Eu nunca vi isso como eu sendo superior a Esther, ou ela sendo superior a mim, ou eu sendo o chefe, né, o que manda. Não, eu sempre acreditei que casamento é uma junção. E nós temos isso com nós, que ninguém manda. Né? A gente conversa muito dos mais diversos fatores, desde a cor que você gosta, ou desde para onde a gente pode sair. Então, não é que eu falei que vai ser assim. Nós sempre conversamos. E quando surgiu essa oportunidade, nós conversamos em abrir uma empresa. Contei com o conhecimento dela na parte mais técnica do trabalho e eu na parte administrativa. Ela trabalhava numa empresa na ocasião, nós abrimos a empresa nessa condição, ela trabalhava num lugar e a pessoa também sabia, e assim abrimos e começamos o nosso negócio. E a parte do estudo que você estava falando, porque assim, como ele falou, entre nós dois sempre tem essa coisa de estimular. Ele me estimular a fazer algumas coisas, tanto é que não foi só eu que fui estudar. Ele também foi para uma pós-graduação. Porque Quantos anos você tem, desculpa? Vou fazer 55. E foi fazer uma pós? Com 53 para 54. Porque a gente chegou no nível que a gente falou assim, a gente precisa de conhecimento, mais. E conhecimento nunca é demais. Nunca é demais. Né? Então, ele está fazendo, eu também. Então, assim, essa troca, porque ele foi fazer a pós na área dele para algumas questões relacionadas à empresa e eu também para conhecimento. Então, a gente acaba... como ele falou, na nossa relação, a gente conversa muito. Então, em momento nenhum, o Rodney fala assim... não faz. Você não precisa. Até porque, assim, claro que tem a relação esposo, esposa, mas eu não posso limitar ele, nem ele me limitar. Pelo menos a nossa relação é assim. A amiga queimou o chuveiro e me pediu para trocar, porque eu sabia. E aí eu fui, troquei o chuveiro para ela e ela me pagou. E eu voltei para casa com aquele dinheiro e uma coisinha se acendeu. Depois de um certo período, o meu hoje ajudante, na época marido, hoje é ex-marido, longa história. Gente, vamos falar sobre. E uma outra amiga minha, a gente conversando, eles deram a ideia. Por que não ser a Pereirão, a marida de aluguel? Pereirão da novela, né? Meu Deus, nem lembrava mais. E por que não? Que provavelmente teriam mais mulheres com traumas parecidos com o meu, que gostariam que uma mulher fizesse as coisas. E aí, na época, eu ainda não tenho, mas não tinha carro. Eu falei, mas gente, eu vou fazer como? Como é que eu vou carregar ferramenta por São Paulo? É um trabalho que você se desloca. Aí essa minha amiga falou, você tem uma mala, bota tudo dentro e sai arrastando. Eu faço isso até hoje. Até hoje? Carrego tudo. Tudo que eu preciso levar vai na mala, vai em sacola, vai na mochila, carrego escada e saio por aí. Até porque aplicativo não gosta de carregar esse tipo de coisa, então é metrô e ônibus. E aí eu vou para São Paulo inteiro. Aplicativo não? Não, a minha nota no aplicativo caiu horrores por umas 2 ou 3 vezes que eu usei estando suja com alguma coisa assim. É mesmo? É. Gente, que horror. Mesmo pedindo uma classificação com bagagem e tudo. Então, é metrô e ônibus. Metrô e ônibus. É. E você atende... São Paulo inteira e ABC, Guarulhos. Algumas cidades um pouquinho mais afastadas também a gente já trabalhou. Litoral, eu já fui. Já foi pro litoral? Já. Pega lá as suas coisas e só vai. E vou. E vai. E aí, nisso, eu fiz o que eles deram de conselho. Botei as coisas na mala, fui. Comecei a procurar
grupos nas redes sociais com mulheres. Existem grupos enormes hoje. Tem grupos só de fornecedores para mulheres com 300 mil membros. Só tem mulher lá dentro. Só tem mulher? É. Que exercem essas profissões? Todo tipo de profissão. A ideia é que mulheres contratem mulheres para tudo. Olha que interessante, é mesmo? Sim. E aí, nesses grupos, eu fui fazendo os anúncios, fazendo os posts, e a coisa foi crescendo, foi pegando tamanho. Uma coisa que eu nunca imaginei na vida, hoje eu faço, que é subir em andaime. Você sobe? Subo. Gente, eu tenho pânico de altura. Hoje eu subo em andaime, faço pintura. No andaime eu faço pintura. Eu só não faço corda ainda. Mas eu quero trazer hoje para você, e para as pessoas que vão assistir o podcast, primeiro agradecer muitíssimo por essa oportunidade e dizer que eu estou aqui, vivendo um sonho que eu sonhei lá, num dos meus processos, e falar exatamente o que me veio naquela ocasião, que já faz algum tempo. Dizer que eu estou falando sobre isso na maior lucidez da minha alma, para trazer verdade e trazer, mais do que tudo, informação para as pessoas. Porque o que falta sobre a ayahuasca é informação. Sim. Eu conheço pessoas muito esclarecidas, muito estudiosas, PhD, e fui conversar a respeito dessa medicina. A ayahuasca é uma medicina. E a pessoa disse, é um alucinógeno. Um alucinógeno, é um psicodélico, enfim. Isso. E aí eu fiquei, assim, bem frustrada. Eu me senti frustrada por uma pessoa que tem acesso à informação e que tem acesso a isso. Colocar a ayahuasca num patamar, assim, tão reduzido, né? Tão reduzido. Fechar numa caixinha e rotular. Quando a gente rotula, seja uma medicina, seja uma pessoa, o que acontece? A gente coloca uma capa sobre a essência, a gente perde a essência. Sim. E eu entendo que muitas pessoas tenham medo da ayahuasca. Eu entendo que muitas pessoas rejeitem e julguem, porque é isso naturalmente que o ser humano faz. E eu vou fazer aqui a minha meia-culpa também, porque eu já falei para você que eu sempre fui muito cética. E para mim, quando eu ouvia sobre a ayahuasca, eu imaginava, eu era tão ignorante no sentido de não saber mesmo. Sim, de ignorar. Uhum. Que eu achava que era um chá de cogumelo, sem noção, era um chá de cogumelo, e que quem usava isso eram pessoas que eram completamente bicho-grilos, malucos, que não tinham o que fazer da vida, e que no final todo mundo ia morrer no final, uma coisa meio de seita. Eu tinha uma visão muito estereotipada, eu julguei bastante a ayahuasca durante muito tempo, quando eu passei a ouvir sobre ela. Eu acho que a maioria das pessoas vai por esse caminho, vai por esse caminho. Eu quero até fazer uma correção aqui, que eu falei de alucinógeno. Sim, ela é. Sim, ela é. Né? Mas ela não vai alterar, ela vai criar um estado alterado de consciência. Exatamente, mas não um alucinógeno do jeito que as pessoas colocam. Sim. Né? Na verdade, o termo correto seria enteógeno. Enteógeno, ok, aprendi. Porque você vai, na verdade, com a ayahuasca, o que ela vai produzir? Ela vai produzir uma substância que, na verdade, o nosso corpo já produz em alguns momentos, no nascimento e no momento do nascimento e da morte. Nós produzimos naturalmente em maior escala, mas nós produzimos a dimetiltriptamina, que é o que a ayahuasca vai produzir no organismo. Só que a gente produz isso ao longo da vida, mas isso como que eu vou dizer? Ela é absorvida no intestino, ela não permanece no corpo, tá? Ela é absorvida, não sei se é esse o termo correto, tá? Tecnicamente falando, mas isso não se sustenta no corpo, essa dimetiltriptamina. Mas ela é naturalmente produzida pelo corpo, tá? Por isso é que existem experiências de quase morte. Na EQM, muitas pessoas, elas têm uma descarga dessa substância e elas conseguem acessar como na ayahuasca.
em estados de quase morte, que a pessoa volta e conta, às vezes, algumas experiências, e olha, eu vi aquilo outro, tive o que a gente chama de miração. É por conta dessa substância. Naturalmente, o nosso corpo produz. Só que quando você consagra a ayahuasca, e a gente fala consagrar ao invés de beber, porque a ayahuasca é uma medicina sagrada, é tida como uma medicina sagrada, o que acontece? Ela vai sustentar essa substância no teu corpo e ela vai contribuir para que você consiga acessar o teu inconsciente. Então, a partir da sua intenção, que geralmente você coloca uma intenção para o trabalho, para o que você está querendo olhar. Como na constelação, você vai levar qual é o ponto para o qual você quer olhar nessa cerimônia. Também a gente chama esse processo de cerimônia, que pode levar de 6 a 8 horas, geralmente, em média, em que você vai tomar algumas doses de ayahuasca. Via de regra, cada dose demora 2 horas para o efeito passar, pelo menos o efeito mais potencial, e você vai acessar o teu inconsciente. E você vai ali, a partir da intenção que você colocou, ela vai guiar você. Eu falo que a ayahuasca é uma medicina, não é um remédio, que ela não vai remediar. Ela também vai chegar na raiz da questão. E ela vai te guiar para que você mesmo também, como na constelação, só que a constelação a gente abre o inconsciente familiar, a ayahuasca vai abrir o teu inconsciente, onde também estão suas memórias ancestrais. São caminhos diferentes, abordagens, formas diferentes de você atuar no seu autoconhecimento e no seu desenvolvimento pessoal. Então, a ayahuasca, eu falo que ela é uma medicina amorosa, mas ela é firme. Ela é firme. E é exatamente esse processo que você falou. Ela vai te desnudar diante de você mesmo. Sim. Ela vai tirar os véus que cobrem e que te deixam num mundo de ilusão. E ela vai mostrar para você comportamentos que talvez você não tenha se dado conta de que você vem praticando. Ela vai te reconduzir por caminhos para reconexão, inclusive com os pais ancestrais. Dependendo do seu tema, a primeira reconexão de uma mulher, o maior processo de cura de uma mulher é se reconectar pelo amor com a mãe. Porque a mãe é a nossa referência de vida, é a nossa primeira referência, a nossa primeira morada. E o quanto a gente muitas vezes absorve a dor da mãe, ou ao longo da vida vai vivenciando momentos de dores e vai transformando isso em raiva, porque a raiva é um escudo para a dor. Sim. Então, o quanto isso vai criando barreiras para que você consiga enxergar nessa mulher, e aqui usando o exemplo da mãe, o seu portal para a vida. Esses dois seres, eles acabam se encontrando para se unirem. Então, tudo depende do estímulo. Caraca, mas por que um homem ainda continua sendo estimulado para não fazer nada? Ou para fazer coisas que não complementam, por exemplo, uma atividade na sua casa? E eu não estou querendo concentrar somente na casa. É que a casa vem com uma carga de responsabilidade muito grande na vida da mulher. Exatamente. Né? Como a gente comentou, cuidar do filho, cuidar da casa, cuidar do marido, né? e organizar tudo. Quer dizer, ela precisa saber que pode não ser responsabilidade dela, ou pode ser responsabilidade dividida. Isso, exatamente. E isso começa a mudar a chave. É o dizer, né, quando eu falo de limite, é falar, putz, daqui para cá eu não aguento mais, então eu preciso de ajuda. Porque a mulher, ela acaba sendo, em geral, não estou falando que todas, mas quem se identifica nesse perfil, ela acaba sendo muito autossuficiente. O que o homem
precisa que peça para ele fazer, a mulher gostaria que o homem fizesse sem pedir, né? E às vezes dá essa desconexão, né? E eu estou falando muito de casa, mas essa relação se estende, essa relação dela com ela mesma se estende fora de casa. Na relação de trabalho, na posição de liderança. E o seu programa é de 40 a mais. Imagina, uma mulher no 40 a mais, ela está num amadurecimento na sua carreira, já querendo ocupar outras posições. Exatamente. E ela tem que correr atrás, né, dessa posição. Então, mais uma pressão. Então, se você parar para pensar, nós somos muito pressionadas e nos autopressionamos para fazermos tudo de forma perfeita. E fazermos tudo e de forma perfeita, os dois juntos. Não dá, né? Não dá, não dá. Somos máquinas, e aí né? vem o título do episódio do Mulher Maravilha. Se você vê a foto da Mulher Maravilha, ela está espetacular, um corpo acinturadérrimo. Então, além de ela dar conta de tudo, ela tem que estar linda. Dá para trazer esse estereótipo nessa nossa conversa. E, além de tudo, e ter disposição para o sexo e ter disposição para a educação do filho, para trocar, para ajudar na matéria do filho. Então, assim, é muita coisa. E eu quis trazer essa reflexão de parar, e a pessoa que estiver escutando o programa refletir o quanto ela está absorvendo para ela e o que ela pode começar a delegar. E tem um lance também que é o que é necessário realmente, que só eu posso fazer, eu como mulher, o que o outro pode fazer, começar a pedir ajuda. Se o homem funciona assim, se o teu companheiro, se o teu parceiro no trabalho, o teu chefe, pedir ajuda para o teu chefe. Por que não? Sim. Olha, eu não estou dando conta. Preciso da sua ajuda enquanto líder, enquanto desenvolvimento profissional. Então, começar a refletir o que só eu posso fazer, o que eu posso delegar, o que eu posso ensinar também, e parar de ser controle e comando, né? A mulher tem essa coisa do perfil de comando e controle, de querer controlar e fazer tudo de uma forma que só ela pode fazer. E não, todo mundo pode fazer junto, né? O estilo americano, ele tem essa coisa muito participativa. Eu me lembro que eu estava fazendo um intercâmbio de inglês em Boston e todo dia a máquina de lavar tinha data, tinha um calendário, eu achava muito interessante. Tinha um calendário de utilização da máquina de lavar. É mesmo? Era. Como Segunda-feira era a mulher que lavava. Terça-feira, eu estou chutando os dias, né? Terça-feira, o marido lavava. Quarta-feira ou quinta-feira, a filha lavava. Era uma família só com um filho. Então, de repente, eu vi a cesta de plástica mesmo, que a gente vê no filme. Indo para a lavanderia, que ficava no sótão, e cada um lavava, secava, e depois subia com a basket, com a bolsa, com a roupa dobrada, e cada um guardava a sua roupa. Então, tinha uma divisão muito clara, cada um cuida das suas coisas. Daí, na hora de jantar, ela preparava comida, tinha horário para a janta, e pós a janta o marido lavava a louça. Não tinha, era tudo muito previamente combinado. Pós isso tudo, todo mundo sentava na televisão e participava de um momento em família, assistindo filme, conversando. Contato. É só um exemplo que é possível. Olha que louco. Pois é. A cultura brasileira já é um pouco diferente, é mais matriarcal, é mais, né, o filho só casa lá com 18 anos, o filho vai para a faculdade e dificilmente volta para casa. Aqui o filho só sai de casa, via de regra,
quando se casa, ou a filha só com a... Então, a cultura é diferente. Mas isso só para trazer um exemplo que é possível, desde que você estabeleça, desde que você acorde, né? E esse acordo muito bem claro, dá para você ser uma super, né, uma mulher maravilha, linda, maravilhosa, porque você vai ter tempo. E do pessoal que está assistindo, a reflexão que eu trago também é o quanto de tempo, em uma semana ou por dia, você pode fragmentar no dia ou na semana, você tem para cuidar de você. E não é só a meia hora de fazer a unha, não. Né? Sim, exatamente. É mais, né? É ir na academia, é não fazer nada, é não falar nada com ninguém, eu quero ler meu livro, né? É fazer aquilo que você tem vontade de fazer. Então, eu jogo também essa reflexão para que a pessoa comece a perceber. E se isso não está acontecendo na sua vida, por que não está acontecendo? Quanto é sua responsabilidade, o que você pode fazer para mudar essa situação do querer segurar todos os pratos. E levar também para a consciência, isso é primordial, levar para a consciência que pratos podem cair. É um termo novo e está sendo bem assim, tá ampliando muito grande, porque a estética, o termo integrativa não é só para a área da estética, ele na verdade é na área da saúde geral. Saúde, a medicina, né? Isso, e aí cada profissional trabalha da forma integrativa na sua área, né? Então, que nem médicos integrativos, eles têm uma gama de atendimentos muito mais, assim, profundos do que um clínico normal, né, por exemplo. Então, a gente trazendo isso para a estética é exatamente isso. A gente para de enxergar o sintoma da pessoa e vai tratar a causa. A gente procura resolver a causa da questão estética, que a gente chama de inestética daquele paciente. Inestética? Inestética. Nunca ouvi falar. É a estética feia, né? Não é a estética bonita ali. A estética é o lindo. Mas quando você tem uma afecção estética, ou quando você tem um problema estético, hoje em dia a gente está usando esse termo inestética, que é uma coisa que está te deixando ali incomodada. E quando você está incomodada com algo na sua estética, significa que você já está com algum probleminha aí na sua saúde. E aí que a área da integrativa vai atrás, para buscar exatamente qual é o seu distúrbio de saúde que está causando esse seu problema estético. É mesmo? Uhum. Exatamente. Gente, que interessante isso. Porque é uma maneira, assim, de um autocuidado que vai muito além da pele. Por quê? Porque a gente não é pele. A gente é tudo. A gente é mente, a gente é espírito, a gente é órgãos, a gente é osso, a gente é músculo. Então, digamos que essa estética integrativa, ela consegue unir exatamente isso. Porque a gente sabe que uma coisa afeta na outra. Então, não dá pra gente tratar celulite. Eu quero fazer um tratamento de celulite. Querida, ótimo, venha. Porque eu tenho que me adaptar ainda ao mercado tradicional que ainda exige esse tipo de abordagem, tá? A pessoa procura a gente por causa de uma situação estética que ela está. Então, estou com queda de cabelo, estou com melasma, estou com celulite, estou com gordura localizada. E aí, chegando lá, eu vou explicar para ela todo esse contexto e aí eu vou tratar a causa dessa celulite, a causa desse melasma, a causa desse lipedema, entendeu? Porque não vem dali, vem de uma inflamação, vem de uma doença que seu corpo ou sua mente já estão apresentando, que está só refletindo na sua pele, né? Então, que nós possamos nos permitir renascer em tudo. E que, acima de tudo, nós possamos trazer a essência do que foi a mensagem desse mestre que passou entre nós e que ele nos deixou essa mensagem de amor, de perdão, de compartilhar. E sempre começa pelo auto-perdão, pela autoaceitação, pelo autocuidado, porque cada um dá o que tem. Então, que nós possamos ser mais gentis conosco,
que nós possamos nos olhar com mais cuidado, com mais afeto, e automaticamente a gente vai poder dividir e compartilhar isso com o outro. Então, que nós possamos nos acolher e nos respeitar sempre. Porque isso, sim, é você respeitar a sua essência de amor e de compaixão. E que, sim, a gente pode, sim, ter uma celebração da vida com a vida. É isso. Se ame, se acolha, se respeite, honre sempre você, a sua história, porque é de você, para você e por você, que é diferente de só você. Um grande beijo, gratidão por tudo. Meninas, eu vou pedir para que vocês se despeçam. E mais uma vez, meu coração tá quentinho por vocês estarem aqui, viu? O meu também ficou muito. Obrigada. Convite maravilhoso. Coisa boa. Eu quero agradecer a audiência e vocês compartilhem, mostrem para a família essa ceia, tá bom? E quero desejar também ótimas festas, saúde e paz e que todos tenham um final de ano de renascimento, tá bom? A Edi já falou tudo e boas festas a todos nós. Boas festas, boas entradas para o ano novo. E realmente a palavra-chave é renascimento e autocuidado. Sem isso, se a gente não se cuida, a gente não tem como olhar para o outro, né? Exatamente, então, é isso mesmo. Boas festas para vocês, meninas. Muito obrigada. Gente, engraçado, eu tô sentindo uma coisa aqui perto de mim, na minha perna. Eu não sei o que é isso aqui, não. O que será que tá aqui do meu lado? Ó, a equipe chegou aqui pra dizer pra gente encerrar esse episódio, porque a gente quer realmente comer. Vamos pra cá. É isso aí. E Feliz Natal pra todo mundo. Aê!